Muito bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro Política em Todo o Tempo. É um programa do IBAB Jovem, mas que dessa vez está sendo promovido e organizado pelo IBAB Jovem e também pelo IBAB Adulto. Então é uma alegria ter a presença de todos vocês nessa noite, em mais esse encontro. E acredito que em um encontro com uma noite tão especial como essa que nós teremos. Mas eu quero começar te convidando a se colocar de pé para a gente orar. Orar agradecendo pela oportunidade que nós temos de estar aqui e participar de um encontro como esse na nossa igreja. Então quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio e pela incrível oportunidade que o Senhor nos dá de participar de uma noite como essa. Obrigado pela certeza que o Senhor está aqui conosco também nessa noite. E obrigado por essa liberdade que o Senhor nos oferece de refletir, de debater, de discutir e de se aprofundar em temas tão diferentes e também na política. Nós agradecemos por essa oportunidade, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, nós agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá essa noite de estar aqui. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Política em todo o tempo. Nós começamos esse programa após as últimas eleições no Brasil para presidente, em 2014. E eu lembro que foi muito difícil passar por aquele processo eleitoral. Foi muito difícil perceber como nós quase que nos matamos durante aquele processo eleitoral. Nos matamos fora, nas ruas, mas em alguns momentos a minha percepção é que nos matamos, inclusive aqui dentro, nas nossas comunidades. E eu lembro que depois de um desses dias com críticas, com o Facebook para cá, com o Instagram para lá, eu tive uma reunião com a minha liderança do IBAB Jovem, e muito aflito, muito angustiado, compartilhei com eles a minha angústia, e perguntei o que a gente vai fazer para daqui 4 anos não repetir a mesma história. O que a gente consegue fazer agora para pelo menos daqui 4 anos ter uma parcela, nem que seja pequena, mas que consiga refletir de um jeito diferente o nosso cenário político. E naquela reunião surgiu a ideia de promover um programa chamado Política em Todo o Tempo, onde a nossa proposta é ter encontros semestrais com temas atuais, com convidados de fora da nossa comunidade, para que a gente comece a deixar a nossa alienação de lado, para que a gente comece a deixar, inclusive, a nossa cegueira de lado, e para que a gente consiga debater ou abrir o diálogo de um jeito saudável, de um jeito respeitoso e de um jeito sincero. E nós hoje chegamos no 4º ou 5º encontro desse programa, onde a gente já refletiu alguns temas, alguns assuntos, mas hoje é mais uma parte dessa nossa construção e que a gente espera que em 2018, que está logo aí, a gente consiga enxergar, como eu falei, pelo menos parcelas pequenas de um movimento diferente dentro, fora, e que a nossa atuação diante desse cenário seja diferente. Na agenda da cidade, na agenda do país e na nossa agenda como uma comunidade cristã. Mas essa noite nós então continuaremos essa proposta. E a gente sempre tenta escolher temas atuais e que já fazem parte da agenda do país ou da cidade de São Paulo. E hoje nós faremos exatamente isso. Nós vamos discutir um tema extremamente atual, relevante e presente nos nossos dias, que é mulheres e democracia. E nada melhor do que discutir sobre isso
apenas e tão somente com mulheres. Então, sem alongar ainda mais, eu queria convidar as nossas convidadas dessa noite para que venham aqui e tomem os seus lugares, e peço que você receba com muito carinho cada uma delas. Então, por favor, Eliane Dias, pode vir aqui à frente, Patrícia Bezerra, Célia Marques e a assessora da Sâmia Bonfim. A Sâmia viria, a gente conversou com ela até hoje e acabou de acontecer um imprevisto, então ela não pôde chegar, mas ela mandou a sua equipe e é uma alegria ter a participação também da assessora. Eu já conversei com elas, mas quero falar mais uma vez, muito obrigado por ter aceito estar aqui conosco para debater um tema tão rico e tão atual nos nossos dias, e que Deus abençoe cada um de nós. Nós vamos ter algumas perguntas que já estão feitas no nosso programa, mas nós vamos ter uma parte dessa noite onde você pode perguntar. E para você enviar a sua pergunta, você tem que acessar o Twitter e usar a hashtag #IbabePolítica. Então, se você deseja, e você é nosso convidado, e a gente espera que você participe, enviar uma pergunta, use essa hashtag #IbabePolítica, e no momento das perguntas e respostas do público, nós selecionaremos algumas e a sua pergunta será feita. Deus abençoe, Célia, Eliane, Patrícia, assessora, e obrigado por essa noite. Boa noite, pessoal. Antes eu queria dizer que eu estou fora da minha zona de conforto. Eu falo com as crianças. E hoje eu tive o privilégio de ser convidada pelo André para conversar com essas 3 mulheres. Tem uma atuação importante na política, mas que também é um assunto que me interessa bastante. Então, eu acredito que, assim como vocês, eu vou aprender bastante com elas também. Então, eu queria, para começar, pedir a vocês que contassem um pouquinho da trajetória na política, como vocês vêm desenvolvendo esse trabalho, pensando a mulher na política, pensando a história de cada uma, né? Então, queria que vocês contassem um pouquinho disso para a gente. Patrícia, você pode. Boa noite a todas e todos, todas primeiro, por razões óbvias. É um prazer estar aqui nessa noite, a convite de vocês, e para falar de um tema tão especial, que é comum a nós 4, e a muitas mulheres na plateia. Acabei de dizer lá no café que não existe feliz Dia das Mulheres melhor do que esse. Melhor do que um elogio machista, que 70% deles o são, é receber a gente para um debate e nos ouvir, fazer com que a nossa voz seja ouvida. Mas é claro que eu não comecei como eu estou hoje. Hoje eu sou vereadora da cidade de São Paulo, estou vereadora, estou licenciada para assumir a pasta de Direitos Humanos e Cidadania no município, mas eu não sou uma paulistana, em primeiro lugar, eu sou uma maringaense, pé vermelho, e vim para cá por uma razão que muita gente também é arrebatado, vim para cá por amor. Ele não está aqui hoje, então eu posso falar, e se mandar o vídeo para ele, vai apanha, hein, Levi? Não é para mandar, não. E vim para cá porque eu estava namorando o Carlos Bezerra Júnior, que hoje também é deputado, e a gente já tinha planos de casar, e acabamos que não tinha jeito de namorar à distância, porque ele era residente de medicina, e não tem como namorar um residente de medicina à distância, viu? Se alguém está namorando um residente de medicina aí, lascou, alguém vai ter que mudar de casa. E vim para cá por isso, e a gente acabou se casando aqui, terminei minha faculdade de psicologia aqui, e comecei a fazer atendimento psicológico, e me envolvi também com um trabalho na área social. A Comunidade da Graça, que é a igreja a qual eu pertenço, tem uma fundação, que foi idealizada pelo Carlos, e eu comecei a atuar lá como psicóloga, atender, assumir outras responsabilidades, outras atribuições. Fui começar um trabalho de combate à desnutrição infantil na comunidade de Itaquera, perto da Vila Verde. Comecei a me envolver com as comunidades de base,
com toda a região da Zona Leste, da população carente, e o Carlos, nesse ínterim, foi eleito deputado estadual, e não tinha, vereador, perdão, e aí ficou a Fundação Órfã, e ele falou para eu assumir a fundação. Assumi a fundação, acabei trilhando um caminho pela psicologia social e assumindo toda a entidade, e isso fez com que eu também viesse a ver para a vida pública, e hoje eu estou aqui compondo essa plenária por essa razão. Bem-vinda, Patrícia. Bom, boa noite a todas e a todos também. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas em nome da Sâmia. Ela viria, a Sâmia é vereadora aí no seu primeiro mandato, faço parte desse mandato também, meu nome é Tatiane, mas ela teve alguns imprevistos, e como a gente acredita que a vereadora ela é só uma das figuras, a gente acredita que o mandato ele é coletivo, o mandato é de todas nós que fazemos parte dele. Então, a gente acha, é claro que eu sei que a Sâmia seria muito mais legal que eu, porém, tudo bem, eu sou menos engraçada que ela é mais divertida, mas a gente acredita que o debate que a gente faz lá dentro é um debate que qualquer uma de nós, dentro do mandato, pode fazer da mesma maneira. Bom, eu sou jornalista, entrei para o mundo da política a partir do movimento estudantil secundarista, na verdade, e depois, na universidade, comecei a entender que eu era diferente dos outros. Eu fiz a Universidade de São Paulo. Já na escola, eu percebia que eu não era muito igual, mas foi na universidade que eu percebi que eu era muito diferente. No meu curso de jornalismo do ano de 2007, que é a minha turma, além de mim, só tinha um rapaz que era africano e que fazia um intercâmbio no meu curso. Éramos os únicos negros. E eu comecei a me perguntar o que acontecia, por que era tão diferente. E aí eu comecei a entender que aquela universidade não era feita para nós, que aquela universidade não me queria ali, e que, inclusive, aquela universidade tentava me tirar dali o tempo todo. Eu tinha duas escolhas. Ou eu saía da universidade e aceitava o fardo que ela tentava me impor, ou eu lutava para que essa universidade fosse outra universidade. Ainda hoje, a USP não tem cotas raciais. Ainda hoje, muitas mulheres mulheres negras devem entrar na universidade e se enxergar tão sozinhas quanto eu me enxerguei. Então, eu entendi que também sozinha não dava para fazer luta. Foi quando eu comecei a participar de centro acadêmico, de diretório central dos estudantes, e aí isso foi trilhando um caminho em que a gente... eu sou do mesmo ano que a Sâmia fez letras e eu jornalismo, e a gente se encontrava em muitas situações da política, e a gente começou a entender que também não bastava a luta dentro da universidade. E começamos a lutar por uma sociedade diferente, começamos a entender que era necessário tomar partido, inclusive no sentido literal, porque a gente se filiou a um partido político. A partir daí foram muitas lutas, a Primavera Feminista, entender que o feminismo precisava fazer parte e que o feminismo negro ele precisa ser o centro do feminismo. Tudo isso fez com que a gente fosse avançando e chegando aí agora como um mandato feminista na Câmara de Vereadores de São Paulo para enfrentar aí, diversos retrocessos que estão por vir. É isso. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigada por vocês nos escolherem por esse programa aqui de fim de tarde, esse happy hour gostoso que a gente está tendo agora. É um happy hour diferente, estou muito desconfortável, enfrento sempre um público mais algoz, mais feroz, mais quente, mais questionador. E hoje, quando eu estava pensando em vir para cá, eu fiquei umas 3 horas, mais ou menos, pensando como é que eu vou lidar com um público que tem uma vida, eu acho que um pouco diferente da vida do meu cotidiano, que segue uma doutrina mais tranquila, né, entre aspas, assim, porque a minha vida é uma vida mais agitada, né, até pela própria minha
pela própria condição de ser mulher negra, né? Então, mulher negra tem uma condição de resistência que é bem maior. A mulher, pelo seu gênero, ela tem uma luta árdua, e mulher negra, a luta é bem maior ainda. Então, eu estou muito feliz pelo convite, por essa oportunidade, apesar de estar meio quadrada, desconfortável, né? Vamos ver se até o final me solto. Bem, para quem não me conhece, eu sou Eliane Dias, militante política desde 1994. Para eu chegar aqui, não foi fácil, eu tive um caminho longo pela frente, e dentro desse caminho longo eu tive que estudar. Hoje eu sou advogada, hoje eu exerço a profissão advogada, sou coordenadora do SOS Racismo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu estou flertando com a CULT, sou colunista da revista digital CULT, então, uma vez a cada 15 dias eu coloco um textinho lá, um pensamento meu, nada de muito profundo, porque a gente já tem a filósofa Triburi lá na CULT, então eu fico divagando mesmo. Sou colunista da CULT e palestrante, né? Antes de tudo isso, eu me identifico sempre como uma mulher mãe negra, mãe de 2 jovens negros. E ser mãe de 2 jovens negros é muito diferente, porque uma mãe negra não deita até que seu filho negro chegue e fale: olha, estou seguro dentro de algum lugar. A cada 23 minutos e 30 segundos, um jovem negro é assassinado de forma violenta nesse país. E a mãe negra não tem sossego enquanto o seu filho negro não volta vivo para casa. E esse é um diferencial doloroso e triste, e nós, negros, somos culpados até que se prove o contrário. Ninguém para um negro achando que ele é inocente. Quando a polícia para um jovem negro, ele não acha que ele é inocente. Quando para uma mulher negra, não acha que é inocente. Então, é por isso que eu me identifico, Eliane Dias, mulher negra, mãe de 2 jovens negros, que é muito diferente, né? A nossa vida é bem diferente. E a gente vai batendo esse papo aí. Pessoal, não esqueçam de mandar a pergunta, #BabiPolítica. Enquanto não recebemos nenhuma pergunta, eu queria que a Tatiana, né, falasse um pouquinho sobre essa luta. O que é a luta do jovem estudantil? Dá um exemplo para a gente de lutas que vocês enfrentam dentro da universidade. Bom, eu falo de um lugar que, sem dúvida nenhuma, é muito mais privilegiado do que se a gente falasse de um estudante prounista de uma universidade paga e precarizada. Eu falo do lugar de uma das melhores universidades do país, que é a Universidade de São Paulo. Mas a melhor universidade do país, ela só é a melhor universidade do país exatamente porque se tem uma ideia, uma noção elitista, branca, em que a verdade é que, apesar do povo todo, né, a população no geral, pagar para que aquela universidade exista, e a gente sabe muito bem que a carga tributária, proporcionalmente, é maior para quem recebe menos, é maior para quem é mais pobre. Apesar disso, a universidade ela não é feita para essas pessoas. A Universidade de São Paulo ela é feita para os filhos de uma classe média alta, para os filhos dos ricos. Então, acho que a principal luta, a luta mais importante, é a luta para que a universidade se pinte de povo. É assim que a gente fala bastante dentro da universidade. Então, quando a gente fala, né, em se pintar de povo, significa cotas raciais, é uma luta constante, ainda não tivemos essa vitória. A USP é uma das poucas universidades do país que ainda não tem cotas raciais, mas também, porque não adianta só entrar, qual é a luta para que se permaneça na universidade. Hoje, a luta para que se tenham restaurantes universitários, a gente chama de bandejão na USP, né? Para que se tenha restaurantes universitários que tenham qualidade, que não sejam terceirizados, que atendam aos finais de semana para quem mora dentro da universidade, para que tenha café da manhã, foi uma luta que eu vi logo que eu entrei na universidade. Em 2007, nós fizemos uma ocupação de reitoria que conquistou o café da manhã e as refeições aos fins de semana, que é essencial para quem não tem dinheiro para sair da universidade para comer. Outra luta importante que a gente também conquistou em 2007
foi a de mais vagas em residências universitárias. Quando a gente fala de tudo isso, nós estamos falando de pintar de povo a universidade, porque a gente está falando de quem não tem dinheiro para se manter nela, de quem não tem dinheiro para a refeição e vive da bolsa alimentação, que são os tickets do restaurante universitário. E, para a gente, uma luta muito recente, que foi muito importante, foi a luta por creches. Sejam creches para as funcionárias colocarem seus filhos, sejam creches para que as mulheres, mães, possam ter acesso à universidade. Porque se já é difícil entrar na universidade, mais difícil ainda é se manter nela se você é uma jovem mãe. E jovens mães que normalmente, porque, bom, a gente sabe, né? Para o homem é quase uma opção, para a mulher não. O filho não é uma opção, ele está ali e você, quem cuida, quem trata, quem fica ali quando ele está doente, quem bota para dormir, no geral, são as mães. E os homens, se eles querem manter a universidade, eles podem simplesmente desaparecer, mandar ali o dinheiro e tudo mais. Então, a creche é essencial para isso. Então, acho que as principais lutas são essas, como pintar de povo a universidade e como manter o povo dentro dela, que é uma batalha que nós ainda estamos... nós não mais, que eu já saí da universidade faz um tempo, mas eu digo nós porque eu acredito que a luta vai continuando lá dentro. Ok. Patrícia, você é uma das primeiras mulheres a estar em um dos cargos políticos dentro, né, do poder político. Como é que você explica para a gente a participação da mulher hoje, né, nessa área de atuação, e a que você atribui? Né, só 9 mulheres, seriam 11, agora 2 saíram. Explica um pouquinho para a gente o que é. Na verdade, é extremamente complexo falar mas para falar disso, a gente precisa falar do que precede isso, né? A gente tem um inconsciente coletivo e uma formação, e eu quero até falar um enunciado para vocês, uma pesquisa da Harvard. Prestem atenção no que é provocativo, sim, mas no enunciado desse texto. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. Ok? Todos ouviram, certo? O que fica para vocês? Se eu for perguntar, o que está errado? Tem alguma coisa que parece que não faz sentido. Certo? Tem alguma coisa no texto que parece que não faz sentido. A reação imediata, se eu fosse perguntar para vocês aqui, eu poderia perguntar: qual que é a sua impressão, Tatiane? O que está errado no enunciado? Você consegue falar alguma coisa? Seu pai morreu, o filho está sendo atendido por quem? E você, Eliane, qual que é a tua impressão? É a mesma impressão, né? Se pai e filho morreram, como é que, quando o garoto chega no hospital, não posso operar porque ele é meu filho? Não consegui, né? Não consegui entender. Mas tem alguma suspeita que vem na mente de vocês? Não? É uma suspeita de que, né, uma suspeita, alguma coisa está errada. Esse pai, ele não era pai e filho, alguma coisa está errada. Tem uma suspeita que alguma coisa está errada. Não era pai e filho, né? Ou esse pai deu esse filho para uma outra pessoa, ele não criou esse filho, não era filho, ele é um filho criado por outro pai, na verdade. E olha que curioso, esse enunciado foi preparado por neurocientistas de Harvard, com outros professores, com acadêmicos incluindo várias correntes. Para quê? Para mostrar para a gente que o nosso inconsciente está formatado. Por que ele fala que essa pessoa mais competente do centro cirúrgico disse: eu não posso operar porque ele é meu filho? Porque era a mãe do menino. Só que nós temos uma dificuldade em associar a pessoa mais competente, que é uma mulher. A gente já pensa que essa pessoa mais competente é um homem. E, por conta disso, a gente acabou atrasando muitos processos. Inclusive,
o processo da luta para a gente ter o direito a votar, que começou no século XVIII. Depois, o século XIX foi retomado pela professora Deolinda Daltro, e depois, na redemocratização do Brasil apenas, nós tivemos uma participação mais efetiva. Mas por quê? Porque no nosso inconsciente coletivo, nós temos resquício de machismo. Nós aqui somos feministas, mas eu vejo em mim resquício de machismo, da formação da minha bisavó, da minha tataravó, da minha mãe, que vai formando na gente, espera um pouquinho, será que eu tenho direito a me colocar na vida pública, pleiteando uma vaga numa casa de lei, onde tem 55 vagas, numa população majoritariamente feminina, mas que também tende a pensar, como a pesquisa, né, que mostrou, que mais de 67% das mulheres condenam mulheres que se vestem de forma que se insinuam e que isso justificaria o estupro. Então, isso é dito pelas próprias mulheres, que também acreditam que profissionais homens de saúde merecem mais a confiança delas do que a mesma profissional, na mesma formação, vindo da mesma universidade, com o mesmo preparo, mas sendo mulher. Então, isso atrasou a nossa luta. Mas nós demos passos, sim. Nós demos passos. Hoje, o que aconteceu na eleição de 2016, na cidade de São Paulo, que é um lugar de precursão, o que acontece aqui se repete por todo o país, foi muito significativo. Sempre, historicamente, foram 5 vereadoras na Câmara Municipal. 5 vereadoras de 55 cadeiras. Em 2016, 11 mulheres foram eleitas. Foi um salto lindíssimo. E isso reverberou nas eleições majoritárias. Tivemos mais prefeitas eleitas. Mas ainda assim, gente, se a gente for considerar, né, e eu sei que a Tatiana e a Eliane partilham da mesma angústia como a Sami, a Juliana, dentro da Câmara. Se nós somos maioria da população, inclusive da população de São Paulo, desta capital, ainda assim, 11 mulheres é pouco. E tem uma lei municipal que pressupõe paridade na formação das equipes de governo. Então, não está sendo cumprida, também não foi cumprida pelo governo anterior, mas você vai montar uma equipe de secretariado? Tem que ter 20% de vaga para pretos e pardos e também tem que ter 20% de participação feminina. Isto é legislação. Em todos os âmbitos, em todos os equipamentos municipais. Nós precisamos colocar a voz para cobrar. Eu já tenho cobrado lá da secretaria, eu falei assim, olha, vocês não estão cumprindo aquilo que é legislação. Então, se precisa de um prazo para cumprir, ok, mas vai ter que cumprir a legislação. E, através de legislação, que também é um instrumento muito interessante para esse fim, nós vamos construindo o nosso espaço. No Brasil, hoje, de 5% a 15% do fundo partidário tem que ser destinado como investimento, como verba em campanhas de mulher. Está sendo cumprido? Não. Mas a gente está aqui para colocar a boca no trombone e exigir que seja cumprido. Eu também cobrei do meu partido. Eu também cobrei deles que não cumpriram. Alguns cumprem 5%, que é o mínimo. Né? Mas não tem ninguém que cumpre 15%. Então, isso a gente vai fazendo também através de legislação. Está melhor? Está melhor. Mas ainda nós não somos paridade nas mesas diretoras dessas casas de lei, por exemplo. Quem tem assento hoje na mesa diretora que é mulher lá? Ninguém, né? Dessa vez. Tem uma mulher?
Então, tem uma mulher. E eu sei que a segunda vice-presidente é mulher, que é Edir. Então, só Edir. Não tem uma mulher na mesa diretora da Câmara Municipal, que é, hoje, representada por 11 mulheres lá dentro. Então, não existe como legitimar, e essa tem sido a nossa luta, e eu conversei com a Sâmia sobre isso, com a Juliana, não adianta colocar a gente lá, nós temos 11, e a gente não ser legitimada lá dentro. Não adianta dar para a gente comissão de menininha. Ah, é menininha? Então vai para a comissão da criança e adolescente. É menininha? Vai para a comissão de saúde. Não, a gente quer comissão da justiça mesmo. Quer comissão de finanças. Quer comissão de administração pública. Porque lá é o nosso lugar. Já que o presidente falou que a gente sabe fazer conta, a gente sabe mesmo. Mas a gente quer fazer conta macro, não micro. Eliane, a Patrícia falou da representação da mulher na política, é importante a gente saber esses dados, mas eu queria agora que você falasse um pouquinho, a partir da sua ação no SOS Racismo, dentro da LESP, sobre as questões da mulher negra na periferia, da mulher periférica. A questão da mulher periférica ainda está longe de ser, pelo menos, sei lá, 10% do que a mulher negra da periferia precisa. Nós temos uma grande preocupação, que, é claro, ela começa lá no alto, que é a segurança, e a segurança do filho e a segurança do companheiro. Essa preocupação ela começa lá e nada está sendo feito para que isso melhore. Existia um projeto lá para se acabar com o auto de resistência, mas esse projeto ainda não dá resultado, não chegou lá, então isso é um projeto. Acabar com o auto de resistência significa que nenhum policial pode chegar e falar assim, olha, eu atirei nele porque ele atirou em mim. Isso é acabar com o auto de resistência. Isso seria um grande avanço, uma grande tranquilidade. Dentro da periferia, a mulher negra tem a falta de informação. Eu tenho um trabalho com o Plano de Menina, que é um trabalho que nós vamos fazer por 5 anos. A gente trabalha com meninas de 15 a 18 anos. E o ano passado foi o primeiro ano, esse ano agora a gente está no 2º ano. Temos meninas no Grajaú, temos meninas no Capão Redondo, agora temos meninas em Carapicuíba. E a gente vê essa menina com 15 anos, com 18 anos, ela não sabe absolutamente nada. A menina ela só tem corpo, ela não tem nada. Então, tem grandes tristezas, frustrações, angústias. Não são meninas que conseguem chegar numa universidade pública ou numa universidade, são meninas que estão lá na periferia e chegam para nós assim, extremamente desanimadas, desiludidas, dão depoimentos que fazem a gente chorar. Tem menina que fala, antes de eu conhecer o Plano de Menina, eu era preguiçosa, eu não sabia o que eu queria, eu não queria estudar, porque eu achava que o meu destino era casar com um desses caras aqui, que é bandido, ter um filho na barriga e arrastar outro pela mão. E isso é a pior coisa que a gente pode ouvir. Eu, mulher negra da periferia, que fiz o que quis e faço o que quero da minha vida, sempre fiz o que quis e faço o que quero da minha vida. Por quê? Porque fui criada sem pai, fui criada por uma feminista que não sabe que é feminista, a minha mãe negra que criou 4 filhos sozinha, nunca pediu pensão, e eu sou brava com ela por causa disso. Ela deveria ter pedido a pensão, porque o homem não pode, o homem é responsável. Infelizmente, em 2017, muitos homens não sabem que ele também é responsável pela não gravidez da mulher. Esse é um outro problema que a gente encara, mulher negra encara na periferia, que é a falta de conhecimento. Infelizmente, a rede social ela está sendo rede antissocial. A rede social, hoje em dia, é para perseguir, para xingar, para perseguir, e ninguém pega um texto e lê até o final. Ela, eu tenho certeza que pega um texto e lê até o final. Ela pega um texto e lê até o final. Ela pega um texto e lê até o final. Hoje em dia, na rede social, ninguém tem paciência para ler um texto que demore mais que 3 minutos. Então, a desinformação é total. É total. Eu venho falando para as pessoas que falam para mim, Eliane,
mas o que acontece com a política? Por que está tão difícil a gente fazer política? Eu falei assim, olha, eu sou mulher do Mano Brown, e se tem uma coisa que eu aprendi com Racionais, em 28 anos de carreira, ininterruptos, e com mais de 8 milhões de seguidores em uma rede, mais 3 milhões em outra, mais 120 mil em outra, o assédio de 28 anos, e o que eu aprendi com Racionais foi o corpo a corpo. Hoje em dia, faço política no gabinete, não faz política no corpo a corpo. E aí eu consigo ver que, pela falta de informação que as meninas, as mulheres, os jovens possuem, tendo a internet, que a política pela internet não chega no povo. Se a política não chega no povo pela internet, e o tanto que a gente bate, porque, olha, a gente trabalha. Se alguém falar que político não trabalha, eu vou te falar, eu fico triste, porque trabalha muito, muito, trabalha muito. E tem muita gente boa dentro da política. E é por isso que eu amo política, e é por isso que eu acho que a gente tem que estar dentro da política. E eu defendo a participação das mulheres na política, dos negros, de todo mundo na política, porque tem muita gente boa dentro da política. Nós estamos aqui nesse momento por um ato político. Né? Para isso aqui acontecer, alguém pediu, alguém foi lá, alguém falou, olha, esse terreno, eu não sei se é comprado, se não é isso, não é o caso aqui no momento. Eu estou falando que para eu estar aqui, para nós estarmos aqui, foi um ato político. Então, para tudo acontecer, tem que estar lá. E o que acontece é isso. A informação para a menina, ela não chega. A menina acha que o que ela vai ter é aquilo. É um filho na barriga e outro carregando na mão. A prevenção da gravidez na adolescência não é feita. Ainda não é feita. Se existisse prevenção de gravidez na adolescência, se tivesse orientação para jovens na periferia, eu não pegaria. E mais um grupo de mais de 20 mulheres, nós somos mais de 20 mulheres, e a que tem menos informação, e a que tem menos poder aquisitivo dessas 20 mulheres sou eu. Agora você imagina, são mulheres, são CEOs de grandes empresas. Então, todo sábado a gente vai dar orientação para as meninas. E o que a gente pega, o que a gente percebe é um salto. É um salto. Ela só precisou de 1 ano de informação e a gente tem um salto nas meninas. Ela começa dizendo que ela não tem plano para a vida, que ela é preguiçosa, que ela não quer saber de nada, e ela termina 1 ano falando, eu sei o que eu quero, eu vou fazer, eu estou empoderada, eu vou engravidar o dia e a hora que eu quiser, eu vou casar com o homem que eu quiser, eu vou ter a carreira que eu quiser. Então, esse é um grande problema, a falta de informação para as mulheres na periferia. A falta de incentivo, a falta de cotas, né? A falta de trabalho, o machismo. O machismo na periferia está, meu Deus do céu. Eu não sei o que aconteceu. Do ano passado para cá, eu estou para ver coisa igual. Do ano passado para cá, a coisa degringolou. Degringolou. Né, no carnaval, a gente viu que a cada 4 minutos uma mulher levava um soco na cara porque não queria ser beijada à força. A cada 4 minutos uma mulher levava um soco na cara porque achou ruim que um homem apalpou o seu bumbum. Isso é machismo. Isso é machismo. A mulher disse não, então toma um soco na cara. E isso, não só isso, a outra coisa da mulher na periferia. A gente... muitas mulheres entraram na universidade por conta da cota, por conta do ProUni, por conta do incentivo. E aí o que acontece? Você começou a estudar, começou a trabalhar, o macho não aceita. O macho fala assim, você está se crescendo. O macho vê a manicure ganhando seu dinheiro, vai lá e dá tiro na frente de todo mundo. O macho vê a mulher e fala assim, não, eu estou grávida. Você não quer, tudo bem, eu vou ter meu filho, vai lá e mata ela grávida. Então, o machismo está incontrolável. E a gente defende o feminismo, mas o feminismo não mata ninguém. O feminismo não mata mulher nenhuma. O feminismo não mata homem nenhum. A feminista quer o trabalho, ela quer igualdade. Se nós parássemos hoje, a Terra parou. Parou a Terra, parou aqui. A mulher continua andando. Está tudo parado, só a mulher que está andando. Só a mulher andando. Levaríamos 20 anos para nos igualarmos ao homem. E ainda assim, o homem ainda se acha no direito de socar a cara de uma mulher que não quer um beijo. Então é isso, e isso eu estou falando de mulher no geral, né? Agora, se eu for falar da mulher negra,
Nós somos a carne mais barata do mercado. Né? Se tiver que trocar, tem 5 mulheres para ser demitida de uma empresa. A que vai ser demitida primeiro é a negra. Tem 2 vagas, 3 vagas para poder trabalhar. Ah, vamos competir, a que vai ser excluída de cara é a negra. Tem lá uma balada, alguém flertando. Aqui não vai receber, não vai ser cantada, não vai ser respeitada, é a negra. Ah, o salário mais baixo. Qual é o salário? Vai eu questionar, né? Hoje eu trabalho com uma banda famosa, mas eu não questiono o meu salário. Mas o meu salário não é nem a metade do que eu mereço ganhar. E eles sabem, eu já questionei, já falei para eles, falei, olha, meus filhos, vocês precisam melhorar meu salário, assim não dá, entendeu? Não, dá um tempo, né? Então, aí eu vou comparar o meu salário com as outras produtoras, o meu salário é insignificante, mesmo eu trabalhando para homens negros. Então, nós somos a carne mais barata do mercado. E isso faz com que a gente trabalhe mais, se desgaste mais, lute mais, se canse mais. Tudo para a gente é um enfrentamento. E a gente enfrenta. Sabe por que a gente enfrenta? Ou a gente enfrenta, ou a gente vai chorar na cama, que é lugar quente. A gente não tem outra opção. As pessoas me perguntam, Eliane, como você enfrenta racismo todos os dias? Eu falei, enfrento todos os dias. E como você aguenta isso? Eu falo, qual é a opção? Vou ficar trancada dentro da minha casa assistindo televisão racista? Que a televisão, se eu ficar o dia inteiro assistindo televisão, se eu tiver a sorte de ver uma mulher negra para ser minha referência, eu vou estar feliz, né? Eu vou ficar em casa assistindo o quê? Um programa de televisão que fala de culinária, né? Que não é para mim, né? Que eu sou da periferia, né? Não vou fazer escargot, não vou fazer chá, não sei do quê. Então é isso, é esse enfrentamento que a gente tem todos os dias. Patrícia, a Eliane falou um pouquinho sobre a igualdade de direitos, né? E eu queria que você discorresse um pouco sobre a igualdade de direitos, né? Pensando a mulher e essa nossa situação frente ao último discurso da nossa autoridade maior. Fala um pouquinho para a gente sobre essa igualdade, o que é isso? Igualdade pressupõe exatamente o que a palavra diz, né? Nós não estamos... A luta, eu costumo falar que a gente vai ter que mudar a terminologia feminista para igualitarista, para as pessoas entenderem, né? A gente não quer a supremacia feminina, porque a supremacia feminina é exatamente o antagonismo da supremacia masculina, né? A gente não quer isso. A gente não está competindo para quem tem mais força, para quem tem mais eloquência, para quem é melhor. Não, não é isso. Não é por aí. Isso é uma distorção da luta feminista para justamente antipatizar, deixar de alguma forma estereotipada. O que a gente quer, exatamente dentro daquilo que a Eliane falou, a gente quer igualdade. Não justifica uma CEO numa empresa ganhar 30% menos que um CEO. Qual a justificativa para isso? Aí eles têm a pachorra de virar para a gente e falar assim, mas sabe o que é? O homem é arrimo da família. Oi? Como? Em que mundo o senhor está vivendo, amado? Porque, assim, mais de 83% do Brasil hoje é sustentado por mulheres. Então, por que ela tem que ganhar menos? Agora, nós temos um papel muito grande, inclusive como igreja. Desculpa fazer essa intervenção, mas uma das coisas que corroboram o machismo, reafirmam o machismo, são os púlpitos. Eles têm um dom de distorcer todo o evangelho de Jesus, e aí eu fico me perguntando que Jesus, eu falei assim, que Jesus é o Jesus do Silas Malafaia e do Marco Feliciano, que a minha Bíblia tem nada a ver com o Jesus dele. A minha Bíblia diz, lá no episódio que Jesus encontra com a mulher samaritana no poço,
E mais ainda quando uma mulher com sangramento vai desafiando toda a tradição judaica daquela época. A mulher jamais poderia tocar na veste de um homem. Pastor Levi, que me corrija, que está aqui. Quem tocasse na veste de um homem publicamente era considerada impura, adúltera, leviana. E a sentença para quem é uma mulher assim naquela época era o quê? Morte. Uma morte delicada, só por apedrejamento. Jesus faz o quê? Ele podia falar assim, bom, não aconteceu nada, ela veio aqui, ela teve fé e a fé dela curou. Mas Jesus não faz isso. Ele sabia que dele tinha saído virtude, mas ele dá voz para aquela mulher naquele momento. Ele para todo mundo e fala assim, vejam, não é assim como vocês estão pensando. Essa mulher tinha o direito legítimo de vir aqui aos meus pés, tocar a minha veste, e agora eu estou perguntando para ela, o que aconteceu? Quem me tocou? Porque ele sabia que era uma mulher, e o quem, em hebraico, me corrija de novo, pastor Levi, está dirigido ao feminino. E naquele momento, aquela mulher é empoderada por ninguém menos que Jesus Cristo de Nazaré. E ela fala para ele o que aconteceu com ela. E a mulher é curada não só do ponto de vista do sangramento, porque o sangramento ali é extremamente metafórico, porque a mulher nessa sociedade, ela sangra. Nós sangramos. As minhas companheiras aqui, muito mais ainda que uma mulher branca. Se fosse uma negra transexual, muito mais ainda. E nós, de alguma forma, não interrompemos a sangria. A gente está deixando a sangria correr, porque a gente está apresentando um Jesus para essa gente que até eles não querem. Transexual não quer, a minoria não quer, o gay não quer, nem a mulher mais quer. Porque está reafirmando uma postura machista. Está reafirmando a opressão. Está reafirmando aqui em casa quem manda sou eu. Eu não consigo ouvir Jesus falando aqui em casa quem manda sou eu. Ele deu voz à mulher. E ele disse, mulher, você está livre dos seus sofrimentos, inclusive do sofrimento de ser uma mulher castrada, de ser uma mulher sem voz, de ser uma mulher discriminada, de ser uma mulher diminuída no seu valor. Eu estou empoderando você. Então, nós fomos empoderadas há muitos anos atrás por esse ator social chamado Jesus Cristo. Então, nós não podemos permitir, como igreja, que a sociedade continue num processo de alijamento de direito, de cerceamento de direito, sendo que nós já fomos livres lá atrás. Então, essa é a nossa prerrogativa, essa é a nossa luta. E essa é a verdadeira garantia de direito. Nós, mulheres, temos voz. Quem tem a obrigação de fazer o quê numa casa de tradição e de formação nuclear de família? A quem que faz o café? Quem está mais disposto? Quem está mais livre no momento? Quem pega as crianças na escola? Quem está mais livre? É tudo em cooperação. Foi isso que ele imaginou quando ele criou o homem e a mulher, para eles cooperarem, para eles governarem juntos, em igualdade de condições. Nós somos iguais. Nós não somos mais do que os homens, mas também, fique muito claro, jamais somos ou seremos menos. Tatiana, uma das formas de dizer para a sociedade que nós não somos menos, hoje é o fenômeno das redes sociais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos coletivos e das últimas hashtags por conta do assédio, enfim. Bom, as redes sociais são, sem dúvida nenhuma, ao mesmo tempo que
A Eliane falou um pouco, né, de um espaço um pouco de ódio, mas sem dúvida nenhuma também é um espaço de liberdade, inclusive de se sentir mais igual, em que a mulher tem seu espaço. E isso gerou, junto com fenômenos de rua, e casado com os fenômenos de rua, na minha opinião, um processo de empoderamento muito forte, que trouxe, primeiro, grupos no Facebook, por exemplo, para dar um exemplo de uma rede social, grupos no Facebook de mulheres que, inclusive, ficaram tão grandes que elas começaram a dividir por faixa etária. Eu fazia parte de um grupo que começou a dividir, começava a perguntar qual é a sua idade, porque nós vamos ter que dividir, porque está tão grande que não tem mais como colocar, em que as meninas podiam perguntar de tudo. E elas perguntam de absolutamente tudo. Perguntam sobre a sua roupa, sobre elas mesmas, sobre questões sexuais, sobre isso é ou não é assédio, isso é ou não é estupro. E isso é um espaço de empoderamento horizontal impressionante, impressionante. E, para além desses grupos, eu acho que vai casando também com processos de rua, que tem a ver um pouco com o que disse a Patrícia agora, com o processo, inclusive, de não aceitar uma forma extremista de se enxergar a religião, que tem a ver, por exemplo, com o Eduardo Cunha, em que a gente foi para a rua para dizer que pílula fica, Cunha sai. Os processos foram se casando. E as redes sociais se encheram de mulheres dizendo: eu não vou aceitar mais, eu não vou mais ficar em silêncio, eu quero dizer as coisas. E, por exemplo, a própria hashtag do meu primeiro assédio foi uma hashtag que estourou qualquer limite. Eu via meninas da minha época de colégio, que não são ou não se dizem feministas, postando sobre os seus primeiros assédios. E, além do fato de ser um espaço de empoderamento coletivo, em que uma coloca: meu assédio foi assim, assado, e as outras respondem: força, nós estamos com você, você não vai mais sozinha, você não está mais sozinha. Inclusive, com páginas do Facebook que foram aparecendo depois, uma delas eu acho impressionante, ainda não consegui entrar em contato com elas, mas é impressionante e é uma ideia muito simples, chama Vamos Juntas. A ideia dessa página é a simples ideia de que, se você tem outra mulher andando com você na rua, você tem menos medo. Pelos sims da cabeça, enquanto eu falava isso, eu imagino que todas vocês, todas as mulheres que estão aqui, já tenham passado por uma situação sinistra, do tipo: você está andando na rua, a rua não tem iluminação, você está morrendo de medo, tem uma pessoa atrás de você e você só pensa: nossa, eu preciso andar rápido, essa pessoa não pode me alcançar. Aí, de repente, essa pessoa te alcança, você olha e é uma mulher, e você faz: ufa, estou segura. Então, a ideia dessa página é uma ideia incrível e causou encontros de mulheres. Mulheres que combinavam entre si: eu moro no bairro tal, desço no ponto tal de ônibus. A outra diz: eu também, na mesma hora, vamos juntas. Essas ideias, elas abriram espaço, elas abriram espaço para um sentimento horizontal, que também é importante, para um sentimento de que essas mulheres não vão mais ficar caladas. Elas têm espaço para dizer. É claro que o espaço da rede social ele é, de certa forma, limitado, mas ele já é muito maior do que o espaço que a gente tinha antes. Porque dentro das nossas famílias, nas rodas de amigos, muitas vezes a gente não pode dizer. Mas lá na rede social, eu vou dizer que o meu primeiro assédio foi aos 9 anos, eu era uma criança, e fui assediada por um parente. Eu li isso de diversas meninas. Muda aqui ou ali a história, mas é assim. Meu amigo secreto, que foi outra hashtag importantíssima, dizia respeito àquele amigo que está todo dia na mesma roda que você e que todo dia faz uma piada que te faz se sentir mal. Aquele primo que, quando te cumprimenta, aperta a sua barriga e diz: oi, gordinha. Mas que não aperta a barriga do menino para dizer: oi, gordinho. Diz respeito àquelas situações em que o seu pai disse para você que com essa saia você não sai. E que você pode colocar para fora. Pode externalizar isso e ouvir de outras mulheres que isso não é estranho, você não é louca, porque além de tudo tem isso, né? A gente vai lá e diz: isso é machismo. A resposta é: você é louca. Você está exagerando. Foi só uma brincadeira. Isso é uma piada. Então, esse espaço é um espaço para outras mulheres dizerem também: não, você não é louca.
sim, eu também vivi isso, e a fulana viveu, e a beltrana viveu, e vai criando um sentimento de empoderamento. Então, eu acho que a rede social, ela tem as suas limitações, é muito importante que a gente ocupe todos os espaços. A minha opinião é que a rede social, em si, ela é uma ferramenta e não um fim. Ela foi essencial, por exemplo, para a Primavera Feminista, essencial. Sem as redes sociais, a gente não teria a capacidade de juntar milhares e milhares de meninas na rua, mas ela é um espaço em que, inclusive para a gente que está na política, de ouvir os outros. Porque não é porque eu disse, ou disse a Eliane, ou disse a Patrícia, ou disse a Sâmia, que é mais importante. Ali na rede social, todo mundo pode dizer. Então, acho que é um espaço essencial. Muito bem. Eliane, você, partindo, né, da ideia de que a mulher periférica sofre violência, e pensando também a questão do assédio, primeiro, assédio é violência, e você acha que a Lei Maria da Penha é suficiente? Criar leis apenas é suficiente? Qual é o papel da lei na defesa dessa mulher? Bem, o assédio é extremamente violento. A gente sofre com esse medo, essa coisa do vamos juntas, de você se sentir segura do lado da outra. A gente não deveria passar por isso. O vagão rosa não tinha que existir. Ele existiu bastante tempo, não sei agora, mas por bastante tempo na Praça da Sé, no horário de pico, tinha o vagão rosa. Eu andava bastante nesse vagão, que é o horário onde só entram mulheres neste vagão. Eram os 2 primeiros vagões do metrô que chegavam ali no horário de pico, das 17 até, acho que até as 20 horas, o vagão era exclusivo para mulheres. O vagão rosa, ele é de extrema importância. A situação ela é tão perigosa em todos os detalhes para a gente, eu acho. Desde o momento, como eu posso citar, por exemplo, eu sou uma mulher que trabalha muito, mas eu sou uma dona de casa, mãe de 2 filhos, eu não tenho uma pessoa para ir no supermercado para mim. Eu vou no supermercado depois das 10 da noite, depois das 11 da noite, depois da meia-noite. A hora que eu saio, se eu preciso ir no mercado, se tiver um mercado 24 horas, eu estou lá. Eu vou lá no mercado de madrugada fazer a minha compra para a minha família. E eu sempre peço para um segurança me acompanhar. Eu não tenho medo da pessoa roubar meu carro. Eu tenho medo do assédio. Eu tenho medo do estupro. É isso que eu tenho medo. Então, eu sempre peço, se é meia-noite, 11h30, meia-noite, se não tiver o dia claro, eu falo, por favor, só pode me acompanhar até o carro, porque eu tenho medo. Então, e isso é só um detalhe. É só um detalhe, mas a gente ouve relatos de mulheres que no médico elas são assediadas pelo seu ginecologista. O estupro doméstico, estupro do lar, né? Que quando esse estupro que está sendo discutido agora, eu ouvi o depoimento de uma menina que me deixou extremamente triste. Quando você fala para o seu companheiro, hoje não, e se ele força, hoje sim, isso é estupro também. E é quase impossível a mulher provar isso daí. Mas isso também é. E eu ouvi uma menina dessas, do plano de menina, que eu trabalhei com as meninas o ano passado. A menina tem 16 anos, ela é casada desde os 14. E aí a gente estava falando, porque a gente fala direito, explica sobre algumas coisas assim por cima para a menina, do que é direito. E a gente estava falando desse estupro doméstico. E aí ela falava assim, tia, mas às vezes a gente não quer só porque a gente não quer. A gente não quer porque a gente está cansada. A gente não quer porque o filho deu trabalho. A gente não quer porque a gente vai menstruar e aí está com o corpo ruim. A gente só não quer porque a gente não quer. E aí ele força porque ele diz que você está traindo. Então, de cortar o coração. Agora, você imagina uma menina com 16 anos falando isso, olhando para a sua cara. Né?
Quantas vezes essa menina de 16 anos falou para esse parceiro que ela não queria só porque ela estava cansada, só porque ela ia menstruar? E esse companheiro fala, não, você não quer porque você está me traindo, então você vai ter que fazer a força, e faz a força. Então, é esse grau de violência, né? Se você pega um ônibus às 6 horas da manhã lotado, você sabe perfeitamente. Eu estudei em São Caetano do Sul. E por 5 anos eu pegava um ônibus, um metrô e um trem para chegar na minha universidade, porque o meu carro ficou 6 anos sem documento. Porque o meu marido simplesmente falava para mim assim, agora não. Porque isso também é um machismo, né? Ele deixa seu carro sem documento, você fica limitado ali, você vai na casa da mãe, vai no supermercado, na escola das crianças, né? Assim. E aí eu passei por isso. Na época eu não sabia o que era, na época eu não tinha noção disso. O machismo ele só fica evidente a partir do momento que você começa a conversar, que você começa a trabalhar, que você começa a sair, aí você percebe o grau do machismo que você sofre. E por 5 anos eu pegava um ônibus na porta da minha casa e ia até a Praça da Bandeira. E eu olhava aquele ônibus assim, só homens sentados. Só vai homem sentado. Olha o grau da violência. Por que só vai homem sentado? Porque na hora de entrar no ônibus, no corpo a corpo, o homem é mais forte. Então ele vai, empurra a mulher e ele entra. E ele senta. E a mulher vai em pé. Eu não estou falando do assédio, eu só estou falando da minha observação, que só vão homens sentados. Na segunda-feira, quem pegar ônibus aqui, dá uma olhada, para ver quem é que vai sentado, se é mulher ou se é homem. Então, é isso que a gente e tem que trabalhar, né? A mulher que tem que ganhar menos, porque não sustenta a família, ao contrário, hoje, né? Hoje, a vereadora já disse que nós somos a maioria, e nós sustentamos. E tem uma canalice, aliás, dos homens acontecendo ultimamente, tem uma canalice, me perdoe eu falar assim, que é assim, separou. Ah, separou? Ah, tá bom. Direitos iguais. Sabe o que eu quero agora? Eu quero a guarda compartilhada. Mas sabe por que o cidadão quer a guarda compartilhada? Porque a guarda compartilhada, o cidadão não tem que dar o dinheiro ali, R$500 todo mês. A guarda compartilhada, a criança fica na casa dele, ele gasta o valorzinho que a criança ficou com ele. A criança fica na casa da mãe, ela gasta o valor. Mas aí o que acontece? A mãe fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira à noite o cidadão pega a criança, devolve na segunda na escola. E aí ele não dá o dinheiro. Olha a canalice, usando a lei em seu próprio favor. Né? Então tem isso. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ainda precisa ser colocada em prática, na verdade. Ela ainda não corresponde. Hoje, se a gente procura hoje, agora, sábado, uma delegacia da mulher, essa delegacia está fechada. Ela está fechada. Se tiver uma, tem uma delegacia aberta. E aí o que acontece com a mulher? A mulher apanha. E eu posso dizer para vocês que, segundo a pesquisa que eu li antes de vir para cá, 70% das mulheres que apanham do marido são da igreja. Eu li essa pesquisa antes de eu vir para cá. 70%. Agora, eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Está lá só a pesquisa falando isso, não tem a fundo por quê. Por que essa mulher apanha? Por que 70% das mulheres que sofrem agressão são da igreja? Eu não sei. Né, essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem. Ah, eu apanho por quê? Porque eu vou para a igreja, eu apanho porque... Não sei. Né, não sei. Nenhuma mulher merece apanhar, mas se alguma mulher merecesse apanhar, eu tenho certeza que não é da igreja. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que é válida e ela precisa realmente ser aplicada de fato. Ela não é aplicada de fato, a maioria dos delegados são homens. E quando a gente chega lá, acompanhando uma mulher... Aí ele fala assim, mas você quer mesmo fazer a denúncia? Olha, depois você não vai poder tirar. Não, espera aí um pouco. Ainda rolou um projetinho aí, que a mulher tinha que ir para a delegacia do jeito que ela tivesse. Que se ela tomasse banho e fosse para a delegacia, ela não podia ir. Rolou um projetinho lá longe, lá em Brasília, rolou esse projeto. Canalha, né? Que a mulher tem que chegar lá suja, tem que chegar, sabe, toda destruída na frente de um homem para fazer a denúncia. Então, a Lei Maria da Penha ela tem que ser colocada em prática. E ela vai ser colocada em prática, de fato, quando nós tivermos mais mulheres no poder. É isso.
Patrícia, agora uma pergunta para você. Nós começamos, então, a receber as perguntas via Twitter, né? Com o fim da Secretaria da Política para as Mulheres, os fóruns regionais das mulheres serão mantidos na Secretaria de Direitos Humanos? Pode falar um pouquinho sobre isso? Todas as atividades, todas as competências que eram relativas à Secretaria de Política para as Mulheres no município continuarão sendo executadas pela Coordenação de Política para a Mulher dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Todos os equipamentos de atenção à mulher, a casa sigilosa de atendimento à mulher vítima de violência, tudo será mantido, e a gente tem um projeto grande para o segundo semestre, de inaugurar a maior casa de atendimento e acolhimento à mulher vítima de violência, mas a gente também vê a necessidade de sair dessa coisa de... Parece que a gente tem uma pauta só, né? Violência, 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 e também fazer políticas afirmativas em relação a essa mulher, né? Essa mulher é vítima de violência porque ela não é considerada sujeito de direito na nossa sociedade. Não é considerada sujeito de direito pelos homens da nossa sociedade e pela maioria das mulheres da nossa sociedade. Então, a gente tem que fazer plenárias como essa, discussões, promover debates, audiências públicas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, para que a consciência da população seja mudada, transformada, esses paradigmas sejam rompidos e que eles passem a ver a mulher como sujeito de direito, que quando a mulher for vista como sujeito de direito, ela vai ter o direito à não violência, né? Isso que a Eliane falou a respeito da pesquisa que mostra que mais de 70% das mulheres vítimas de violência são ligadas ao universo religioso, infelizmente é fato, um fato vergonhoso para a gente perceber como o que eu falei anteriormente é verdade. Como o discurso ainda dentro das igrejas ainda diz que apanhou, amada. Você não fez nada, não? A irmã não pecou contra o seu marido? Queimou arroz? O marido não gosta de arroz queimado? Faz a feijoada do jeito que a mãe dele fazia. Viu? Não faz isso, não. Perdoa o marido. Ninguém está falando que não tem que perdoar. Mas tem hora que você tem que perdoar e se afastar. Tem hora que você tem que se perdoar e se afastar momentaneamente. E tem hora que você tem que perdoar e se afastar definitivamente. Para você não vir a óbito por violência. E com o marido, Deus trata, né? Se a sua justiça demorar, fica tranquilo que Deus trata também. Tatiane, mais uma pergunta do Twitter agora para você. Como vocês enxergam a crítica à luta do feminismo sendo chamada de vitimismo? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu também ouço o tempo todo, inclusive de um colega da Sâmia, da casa, de que o racismo não existe e que o que acontece com os negros também é vitimismo. É vitimismo o fato de que as mulheres negras chegam a receber 1/3 do que recebem os homens brancos, em comparação geral. É vitimismo o fato de que o encarceramento de mulheres cresceu 500% nos últimos 15 anos. Também é vitimismo o fato de que o feminicídio e a morte das mulheres negras cresceu em 54%. É vitimismo também o fato de que todas aqui provavelmente já viveram alguma situação de assédio. Mas é vitimismo, né? É realmente... A gente vive isso o tempo todo, essa é a verdade. Eu acho que existem duas situações. Uma são, honestamente, pessoas que foram criadas para achar o tempo todo que... Inclusive, o espaço da política não são para elas, sejam homens, sejam mulheres. E para achar, e que acham que quando a gente está falando sobre feminismo, no geral, a gente está criticando, inclusive, a mãe dele, a mãe dela, criticando a forma como a pessoa foi criada. E também o fato de, e aí falando especificamente dos homens, a gente está mexendo numa zona de conforto. Quando vem, e aí vou falar das pequenas coisas do feminismo, quando vem uma irmã sua irmã, né? Homem e mulher, um casal de irmãos, vem a irmã e a mãe manda a irmã lavar a louça, e a irmã diz, mas mamãe,
por que não ele? Você está tirando esse homem da zona de conforto. Quando alguém diz que não... já vi isso, inclusive, no meu Facebook. Homens dizendo muito felizes, ajudei hoje em casa. E aí eu respondo, a casa é só dela? Você estava de visita. Eu acho bonito visita que ajuda. Acho bem legal. Quando eu vou lá, visito. Essas são das pequenas coisas, né? Que não são tão pequenas, porque aí depois, quando a gente vai juntando tudo, e aí vem a reforma da Previdência, por exemplo, que quer igualar a nossa aposentadoria, não, porque eu estou começando a duvidar que eu vou me aposentar, mas a aposentadoria das mulheres e a aposentadoria dos homens, ignora tudo isso, toda essa parte que o homem só deu uma ajudinha, ele secou ali um prato e disse que ajudou, e toda a dupla e tripla jornada de trabalho da mulher, ela é real. Então, existe esse lado e existe o outro que é do puro oportunismo. São pessoas que sabem muito bem do que a gente está falando, sabem que nós estamos falando seriamente de participação política, seriamente de divisão igualitária das tarefas domésticas, estamos falando seriamente da morte de mulheres, que aí, né, é tão básico. Mulheres morrem todos os dias. Todos os dias, mulheres morrem vítimas de violência, vítimas do machismo. Aquelas que não morrem de verdade sangram até a morte todos os dias. Sofrem com um ciclo de violência, que é um ciclo que não é só fisicamente destruidor, mas é psicologicamente destruidor. Porque, para quem nunca ouviu falar no ciclo de violência, ele é um ciclo maluco, né? Primeiro, começa com o homem sendo muito legal, ele é muito simpático, ele flerta, ele é romântico, ele é muito bacana e tudo mais. Aí, um dia, ele fica irritado porque você queimou arroz. Quem gosta de arroz queimado? Só que ele está irritado, ele está nervoso, ele brigou com o chefe, ele chutou a quina da mesinha. E aí ele resolve que você vai ter que responder por isso. E aí ele responde com violência. Aí a mulher diz, não, isso aqui não dá para aceitar. E aí ele diz, não, me perdoa, foi um momento, um lapso, nunca mais vai acontecer. E aí ele volta a ser o galanteador, o homem legal, o homem simpático, até o momento que ele bate de novo o dedinho na quina, e aí ele vai te bater de novo. E esse é o ciclo da violência. Esse ciclo, quando ele não mata de verdade, né, no sentido de um cadáver no chão, ele mata por dentro, ele destrói por dentro, ele destrói mulheres. Emocionalmente falando, é destruidor você não conseguir saber. Imagina o pânico de você não saber como é que vai terminar seu dia. Pode terminar com um filme a dois, pode terminar com um espancamento. Você não sabe, porque tudo depende se ele chutou ou não a quina da mesinha. Então, quando a gente... E essas pessoas sabem disso. As pessoas mais informadas, e a informação é importante, elas sabem disso, e elas são oportunistas. Então, elas fingem que, na verdade, nós somos um bando de malucas. Fingem que, na verdade, ou a gente está fazendo, se esforça mais. Meritocracia. Mérito. Se você se esforçar, você entra mais na universidade. Se você se esforçar, você consegue um emprego melhor. Mas na hora que você está lá e você consegue um emprego, a primeira coisa que você ouve dos seus colegas é ela fez o que com quem para poder estar ali? Né? O que ela fez para chegar naquela posição ali? Entrou na sala do chefe. Então, pessoas que sabem disso, na minha opinião, são extremamente oportunistas e querem se aproveitar de uma luta que é legítima e fingir que ela não é legítima, porque não querem ter a ordem que está estabelecida mexida. Porque não há nada mais perigoso do que uma mulher que pensa. Não há nada mais perigoso do que uma mulher que pensa. Então, imagina, hoje, são 11 as vereadoras naquela casa. Imagina uma Câmara Municipal em que 50% das mulheres, 50% dos vereadores são mulheres. Imagina uma Câmara de Vereadores em que todas elas, como a Sâmia, como a Patrícia, como a Juliane e outras, vão ficar lá apontando o dedo na ferida, dizendo, não, nós temos que debater, nós vamos fazer uma CPI da violência contra a mulher, nós vamos fazer lei para que as mulheres tenham mais direitos, nós vamos colocar que não basta só 30% de mulheres na chapa de vereadores, o que nós precisamos é das mulheres chegando aqui com igualdade de oportunidade para chegar até aqui.
Então, a verdade é que incomoda porque mexe com a zona de conforto dos homens. O feminismo mexe com a zona de conforto dos homens. Pensar que nós vamos ser igual, mexe com o conforto dos homens. Né? Então, acho que é um pouco isso. Obrigada. Eliane, mais uma perguntinha do Twitter. Agora, sobre a questão da violência doméstica. Muitas mulheres não denunciam os seus parceiros por conta da dependência financeira. De alguma forma, as políticas públicas poderiam agir de forma atuante para esses casos? Sim, a política pública ela pode agir, sim, nesse caso. Realmente é o que eu falei um pouquinho lá atrás. A mulher ela está se empoderando, ela está criando novos caminhos e, por isso, a violência vem aumentando. Esse é um pensamento meu, porque eu estou corpo a corpo com essas mulheres, eu faço muitos trabalhos na periferia e sei que a violência contra a mulher ela fica maior quando a mulher ela vai criando a sua independência, né? Então, uma mulher que, às vezes, precisa de um botijão de gás, ela se sente mais independente quando ela tem o Vale Gás. Ela se sente mais independente quando ela recebe o leite, sabe? Então, são políticas públicas que realmente ajudam. Ela se sente mais independente quando ela tem creche, e aí ela leva a criança na creche e ela pode trabalhar. Então, a política pública ela é fundamental, ela é essencial, até para a diminuição da violência contra a mulher. Obrigada. Patrícia, há poucos dias, jovens travestis foram proibidos de entrar no shopping em São Paulo. Como podemos lutar contra a segregação nos espaços públicos? Como usá-los, como ocupá-los? Esses dias eu falei na secretaria que eu não sei se eu vou ser reeleita depois de ter sido secretária de Direitos Humanos e Cidadania no município. Mas, sem sombra de dúvida, a menos de 90 dias no exercício da função, eu já sou um ser humano muito melhor. E uma das reuniões mais emocionantes que eu tive, Célia, foi quando eu sentei com o público do projeto de Transcidadania, que é um projeto da prefeitura, da nossa secretaria, que faz a capacitação da comunidade trans para o mercado de trabalho. Está ainda com algumas falhas, tem que fazer a capacitação e encaminhar para o mercado de trabalho, não deixar com que elas, de alguma forma, qualificadas, voltem a morar nas ruas, porque tem uma coisa muito interessante nesse universo. Gays e lésbicas são de um poder econômico muito maior, muito mais alto. As pessoas que são da comunidade trans, elas são pobres, quando não miseráveis, quando não dependentes de ter que entrar no mundo da prostituição para poder comprar o pão, para ela poder sobreviver em São Paulo. Na sua grande maioria, quase 90%, vem de outros estados, principalmente do norte do país, do Nordeste. E uma fala delas que me chamou muita atenção, e depois da reunião eu confesso que eu entrei no banheiro para chorar, ela disse para mim, a gente não é que a gente está falando de visibilidade, de ser invisível. Eu falo assim, ela falou, Patrícia, não tem como a gente ser invisível. A gente chama muita atenção. A gente tem porte, a gente tem características peculiares. Por isso que alguma pessoa olha para alguém e fala, é travesti, é traveco, aponta. E o centro de São Paulo tem a característica de ser extremamente progressista. Tanto que o Haddad ganhou no centro de São Paulo, esse centro expandido. Fora do centro, elas sofrem um ápice de rejeição. E ela estava falando, o problema não é ser vista, o problema é como a gente é vista. E nós somos vistas, inclusive, pelos nossos companheiros que são lésbicas e gays, como uma aberração. E você não sabe como é ser visto como uma aberração. E aquilo me deu um nó, porque eu nunca tive uma proximidade com essa comunidade, e eu perguntei para elas, o que mais a gente pode fazer para que vocês sejam vistas como indivíduos, como seres humanos que
É isso que vocês são. A alegria dela, gente, de ali umas 4 dessas meninas, elas tinham conseguido uma boa classificação no Enem. E elas tinham como conseguir uma vaga na universidade. O sorriso estampado no rosto delas, sabe, a satisfação de ter conquistado alguma coisa, mesmo sendo aquilo que elas são consideradas. Então, naquele momento eu falei assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer aqui dentro, quanto tempo eu vou durar, mas isso vai ser foco da minha atenção. Porque elas têm que se sentir humanizadas, atendidas como aquilo que elas são por direito. Elas são seres humanos que carregam, gente, inúmeras tragédias familiares, inúmeras histórias, uma mais dramática que a outra. Aquilo não acontece de uma forma confortável ou não, são dramas. As pessoas deixam as suas casas, deixam as suas famílias, porque as famílias não as compreendem, as rejeita, e aí você chega numa outra cidade que também é rejeitada, e isso é uma reafirmação de violação de direito, uma atrás da outra. Então, a gente está expandindo o projeto, a gente já pediu para o prefeito uma verba maior para que o Transcidadania atenda mais gente e que qualifique essas pessoas, sim, mas que, em parceria com a Secretaria do Trabalho, destine essas pessoas para uma vaga de emprego. Porque também não é justo elas terem o estereótipo de que elas vão ser cabeleireiras e manicures. Não, elas querem ser administradora, elas querem ser gerente de banco, elas têm outras aspirações, e essas aspirações têm que ser contempladas. Então, a gente vai, sim, fazer um trabalho voltado a essa comunidade, fazer com que elas se sintam bem-vindas, sendo elas como são, com as características físicas que têm, com as escolhas que elas fizeram, e que elas vão ser tratadas, que elas vão ser acolhidas e que elas vão ser cidadãs plenas dessa cidade. É essa a nossa meta. Isso aí. Tatiana, para que as mulheres brancas e de classe média possam alcançar maior... Para que as mulheres brancas e de classe média possam alcançar maior igualdade entre os homens, elas, de algum modo, reforçam uma opressão sofrida pela mulher negra e da periferia por conta das desigualdades sociais. Como pensar em uma luta feminista que garanta emancipação para todas? E eu queria complementar, perguntando a você, qual é a diferença da luta da mulher branca e a luta da mulher negra? Bom, nesse 8 de março, internacionalmente, se chamou uma greve internacional. Uma greve que, em alguns lugares, teve um sentimento de greve dos sexos. Ou seja, mulher, hoje você não vai fazer a comida, não vai arrumar a casa. Em outros lugares, era uma greve que tinha a ver com setores produtivos. Um dos slogans, inclusive, era: se nossas vidas não importam, que produzam sem nós. E aqui no Brasil não teve uma greve no sentido da produção, mas houve muito essa reivindicação, né? Reivindicar e se solidarizar com a greve internacional de mulheres. E aí eu li, uma companheira colocou no Facebook assim, bonito reivindicar a greve internacional das mulheres. Você liberou sua empregada hoje? Ou sua empregada estava lá limpando a sua casa enquanto você estava na rua, bem bonita, tirando foto com o seu cartaz? Isso é essencial. A verdade é que, quando a gente fala de mulheres empregadas domésticas, normalmente elas largam seus filhos com a vizinha, com a mãe, com alguém, e vai cuidar da filha da patroa. Ela é quase da família, mas ela come na cozinha. Ela nossa, a gente tem muito amor por ela, mas a gente não paga o salário mínimo. A gente tem ali uma coisa, né? Nossa, é tão bonita a nossa relação. Quando eu vou viajar, trago até presente para ela, que é mais barato que todos os outros.
A verdade é que eu acredito num feminismo que ele não pode estar desligado de um sentimento de classe social. O meu feminismo, existem muitos feminismos, o meu feminismo é um feminismo que tem que estar ligado e que tem que estar conectado com a empregada e não com a patroa. Não significa que a patroa não possa avançar, né, quando a gente avança numa política geral de mulheres. Mas a minha política de mulheres é voltada para a empregada. Precisa ser para ela. Não adianta a delegacia 24 horas da mulher ser no centro. Atende a quem? Quem vai para o centro? Imagina o seguinte, você está no Grajaú. Aí você sofre uma violência. Aí você vai pegar um trem até Pinheiros. Depois você vai pegar um metrô até a República. Aí você vai... Isso já passou o quê? 1 hora? Mais ou menos 1 hora, eu imagino. Né? Mais ou menos isso. E aí você vai chegar na delegacia para encontrar um delegado homem que vai te dizer, aí você quer mesmo denunciar? Depois que o marido é preso, reclama. E aí, se ela não denuncia, tá vendo? Mulher de malandro merece apanhar. Agora, a delegacia da mulher que está do lado da casa dela está fechada, só abre das 9 às 18 horas. Na sexta-feira à noite, quando chega o marido bêbado e a espanca, já não tem mais delegacia. No sábado à noite, quando ele chega bêbado, já não tem mais delegacia. Para mim, uma política que pensa, uma delegacia da mulher 24 horas no centro, não é uma política voltada para a mulher para a qual eu luto. Ela é uma política voltada para o centro. É uma política voltada para a classe média. É uma política voltada para outras pessoas. Não que essas pessoas não mereçam políticas públicas, mas elas não precisam tanto das políticas públicas quanto precisa a empregada. Eu tenho muita dificuldade de fazer esse debate, porque eu acho que passa por uma outra discussão. Primeiro, a primeira discussão de todas, se houvesse uma divisão igualitária das tarefas domésticas, não precisaria da empregada. A empregada, ela vem do sentimento escravocrata. Ela vem lá da escravidão, quando precisava ter a preta que limpava. E continua sendo uma preta, que ganha tão mal que talvez a gente possa considerar que as coisas não mudaram tanto assim. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, se a gente tivesse uma educação que fosse integral, por exemplo, significaria crianças que você não vai precisar da preta, que era a ama de leite, e agora é quase a ama de leite, cuidando do seu filho enquanto você vai trabalhar. São várias as políticas públicas que podem fazer com que isso mude. Não significa que eu seja contra ter o emprego, né, de empregada doméstica. Aliás, é um emprego muito honesto. Essas mulheres batalham e lutam muito, e é para elas que a gente tem que lutar. É com elas que a gente tem que lutar. Então, toda vez que a gente pensar, nossa, eu queria que... A minha vida é muito difícil. Olha para a empregada. Olha a vida dela, olha os 3 ônibus que ela pegou para chegar até a sua casa para trabalhar. Ela não vai trabalhar só as 8 horas que ela está na sua casa, aliás, dificilmente são só 8 horas, né? Dificilmente são só 8 horas. Mas vamos fingir que se segue a lei trabalhista e são 8 horas. São mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ela vai chegar em casa, o filho já está dormindo. Ela vai sair antes do filho acordar. Olha a vida que ela leva. Então, a gente tem que ter... se fala muito no feminismo de sororidade, né? A ideia de enxergar as outras mulheres como irmãs. E aí, já complementando na pergunta que ela fez sobre o feminismo branco e o feminismo negro. Sinceramente, o que eu acho, a sororidade só existe entre as irmãs brancas. Porque as irmãs brancas não olham para as irmãs pretas. As irmãs pretas, elas não fazem parte desse feminismo. Então, a gente precisa voltar o nosso feminismo primeiro, para uma visão de classe, mas também com um recorte racial, até porque raça e classe no Brasil estão extremamente ligados, mas é preciso ter um olhar que vai para além. Se a gente não fizer isso, não adianta a gente achar muito bonito postar coisa no Facebook, tirar a sua fotinho no 8 de março, e enquanto isso tem alguém limpando o seu banheiro. Bom, pessoal, nós já estamos caminhando para o final. Uma última pergunta aqui no Twitter para a Eliane. Como vocês enxergam o papel das igrejas evangélicas nessa luta
pela busca de igualdade de gênero e racial? Bem, é o que a gente já falou aqui, né? 70% das mulheres que sofrem violência são mulheres da igreja evangélica. Esta igreja aqui é a primeira que, graças a Deus, eu tenho o prazer de presenciar um número grande de mulheres e esta ação aqui para se discutir a questão da mulher, a questão da violência, a questão da política. Então, quer dizer, eu posso sair daqui com esperanças, né? Que alguma coisa há de mudar. A igreja, já que nós precisamos, né? Precisamos, assim, nos acolhermos, estarmos juntos, precisamos orar, estar ao lado de quem nos compreende, precisamos do conforto, precisamos da fé, precisamos de Deus. A igreja, ela tem um fator importante, já que tem essa capacidade de acolher tanta gente, né? É de extrema importância que os líderes religiosos, né, tenham essa consciência e passem para frente essa consciência de que a mulher, ela foi tirada da costela do Adão. Ela não foi tirada nem do pé nem da cabeça. Ela foi tirada da costela, que é para andar do lado. Então, é ao lado. Então, a igreja tem que ter essa consciência de que tem que respeitar e tem que estar junto. Sabe? Que as coisas, não, dentro do âmbito familiar tem que ser igual, na rua, no trabalho tem que ser igual, aqui dentro da igreja tem que ser igual. Então, tem um papel fundamental aí. Por quê? Porque acolhe muita gente, tem muita gente. E muitas mulheres que chegam na igreja, chegam numa situação de depressão, às vezes chegam numa situação de profunda tristeza. Tem umas que não, que chegam e falam assim, não, eu preciso ter meu Deus, ter minha fé, ouvir a palavra. Tem muitas que chegam assim, mas tem muitas que chegam numa situação de tremendo sentimento vulnerável, sabe? Chega vulnerável, facilmente de ser levada, de ser questionada. Eu falo isso porque já trabalhei 3 anos ali na Praça da Sé e encontrava com inúmeras mulheres que tinham passado por essa questão. Né, por 3 anos eu encontrava inúmeras mulheres. Olha, acabei meu casamento, cheguei na igreja, passou isso, 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 isso. Agora que eu estou forte, eu vi que isso está errado, que a igreja não poderia fazer isso. Então, é de profunda importância que a igreja tenha essa consciência e vocês, graças a Deus, agradeço a Deus, estão no caminho certo de trazer a discussão e falar assim, olha, aqui a mulher é tratada de forma diferente. Aqui a mulher, sabe, é tratada como igual. Aqui a gente tem discussão de gênero. Aqui a gente fala sobre raça. Aqui a gente fala sobre o feminismo, sabe? E é muito importante. É muito importante que isso se propague, que aqui seja um exemplo, que se propague, que a gente, apesar de estar na igreja, apesar de estar numa igreja, nós estamos sendo tratada de formas iguais. E combater, e verificar também, eu acho que já deu o pontapé aqui, também tem que ter uma roda de conversa entre mulheres, mais íntima, para saber se a mulher está sofrendo violência. Eu acho que se fez essa reunião no macro aqui, não custa nada começar a ter esse diálogo com as mulheres daqui para saber, irmã, você está, sabe, vamos fazer, hoje tem uma roda de conversa, vamos ter 20 mulheres aqui, vocês 20 vêm aqui, vamos falar da gente para a gente. E ter essa coisa. Para eu encerrar, eu só quero dar um exemplo de que nós não temos essa coisa de conversarmos, né? Eu estava conversando com um grupo político que eu tenho, eu trabalho com um grupo político muito grande no Brasil inteiro, e de vez em quando a gente se reúne tudo aqui em São Paulo. E aí, nesse grupo político, um deles veio me questionar, falou, minha mulher tem uma ONG de gato lá, e essa ONG de gato tem mais de 3 pessoas que cuidam, tomam conta de gato. E dessas 3.000 pessoas dessa ONG de gato, tem lá, acho que uns 3 ou 4 homens, né? E essas mulheres ricas, pobres, de todas as classes sociais, elas se reúnem, né? De uma vez por mês elas se reúnem, aparecem lá 100 mulheres, 100 pessoas, 200 pessoas, e a maioria dessas pessoas são mulheres. Eliane, me explica por que chega lá, é rica, é pobre, é negra, é branca, sabe, é lésbica, tudo que é mulher. Nessa ONG de gato não tem classe social. Elas se reúnem, ficam lá dando risada, comendo, falando de gato, e a classe não aparece. E eu expliquei para ele, nós não temos o costume do happy hour.
A mulher não tem costume de encontrar outra para poder conversar, para trocar uma ideia, para falar dos seus problemas, né? O homem vai para o futebol, o homem vai para o barzinho, o homem para lá na esquina para tomar uma cerveja, e a mulher não faz isso. Então, a ONG de gato é um motivo para quê? Para se encontrar e para falar, para conversar, para desabafar, e por isso que a maioria são mulheres, e aí não tem o costume de se reunir. Então, aqui já está no caminho, né? Aqui já está no caminho, e eu deixo esse encaminhamento aí, que vocês se reúnam, né, em grupos menores para ter uma conversa íntima, uma coisa sigilosa a princípio, para saber se a mulher está sofrendo violência do seu companheiro em casa e dar seguimento nisso e cortar esse mal pela raiz. Para encerrar, eu digo que muitos homens que são agressores de mulheres, eles precisam também de ajuda. E existem esse trabalho que é feito por aí, tem inúmeros lugares que cuidam de homens que são violentos, né? Então, tem lá a ONG para mulheres, tem uma organização para mulheres que amam demais, para homens que amam demais, porque o opressor, o homem violento, ele também precisa de cuidado, ele também tem alguma coisa que tem que ser feito. Isso não significa que a mulher tem que ficar apanhando porque o cara precisa de cuidado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É isso. Obrigada, Eliana, pela sua participação, por você estar aqui com a gente. Caminhando para o final, eu queria que a Tatiana e a Patrícia fizessem uma consideração final para a gente. Bom, queria agradecer o convite, dizer que eu acho que espaços como esse, eles são essenciais. E dialogar, eu não faço parte da igreja, mas dialogar com diferentes setores, todos eles, é muito importante. E o espaço que vocês estão dando aqui, para que a gente possa falar sobre feminismo, falar sobre mulheres, sem medo de dizer as coisas, porque, ai, nossa, eu estou na igreja, e se eu falar alguma coisa, é muito, muito, muito importante e muito gratificante. Estamos aqui num sábado à noite, com um monte de gente aqui para ouvir, isso é uma novidade, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida de vocês, estão aqui. Isso é extremamente importante. E eu acho que esse tipo de trabalho não pode morrer em si mesmo. Cada uma, principalmente as mulheres, cada uma de vocês, na minha opinião, saem daqui com uma tarefa. A gente, na política, fala muito em tarefa. E vocês saem daqui com uma tarefa, que é a tarefa de passar para outras aquilo que vocês ouviram, o que vocês concordaram, conversar entre vocês aquilo que vocês discordam. Nossa, a Tati falou um monte de porcaria ali, nada a ver o que ela disse, mas conversar, pensar como cada vez mais a gente traz mais gente. A gente falou de redes sociais, tem uma outra página que eu gosto bastante no Facebook que chama Empodere Duas Mulheres. A ideia é uma ideia de corrente. Se eu, Tati, ajudo duas mulheres a entenderem que o lugar delas é onde elas quiserem, inclusive na política, a importância delas estarem na política, elas vão empoderar outras duas mulheres. E aí, em rede, nós vamos empoderar todo mundo. Todas as mulheres vão entender. E isso eu acho que é essencial. Então, acho que é um pouco a tarefa de lição de casa para cada uma das mulheres que está aqui. Empoderem mais duas mulheres. Tragam mais duas mulheres para o debate. Enquanto nós não dissermos, e não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu, quando comecei a militar no movimento estudantil, a primeira vez que eu fui tentar falar numa Assembleia Geral de Estudantes, eu peguei o microfone, um cara gritou comigo, eu devolvi o microfone e fui embora. Eu não abri minha boca. Não é fácil. A política, teoricamente, não é feita para nós. A política, os homens não querem que a política seja feita para nós. Não todos os homens, mas alguns homens não querem que a política seja feita para nós. Mas se a gente insistir, se a gente for entrando e juntas a gente pode chutar a porta, porque sozinha você chuta a porta, eu pelo menos não consigo quebrar uma porta chutando. Mas se várias mulheres juntas chutarem essa porta, nós vamos ter a possibilidade de mudar muita coisa, muita coisa. Então, conto com vocês para que a gente mude esse mundo e que a gente consiga ter um dia em que ser mulher não vai ter gosto de ser mulher, mas nós seremos mulheres e teremos muita felicidade sem nenhum mas para dizer. É isso.
Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que isso ressignifica também o Evangelho de Jesus. Isso aqui é um modelo a ser seguido. Eu estou extremamente orgulhosa como mulher, mas também como cristã, de estar dentro de um espaço que é usado para também cultuar a Deus, cultuando a Deus de uma forma completamente fora do convencional. O que a gente fez hoje aqui é cultuar a Deus de uma forma fora da caixa, mas exaltando uma coisa maravilhosa que Deus criou, que foi a mulher. Então, eu estou muito satisfeita, muito orgulhosa de estar aqui, de mostrar para pessoas que não partilham, não comungam da mesma fé, que o Evangelho de Jesus não de alguma forma, que ele não tem dono, né? A igreja de Jesus é uma só, mas as pessoas que às vezes se apropriam do Evangelho de Jesus são pessoas distintas. E com essa distinção, a gente também corre o risco de ter gente representando e falando em nome dele, que mal o conhecem, mas também ter gente falando em nome dele, que vivem a vida dele na prática. E eu acho que hoje à noite foi uma experiência da vida dele em nós, na prática. E eu queria dizer a vocês, mulheres que estão aqui, prioritariamente, como já foi dito aqui, né, pela Tati, pela Eliane, o dia que a gente conhecer a força que a gente tem dentro de nós, a beleza que a gente tem dentro de nós, a gana, as possibilidades, a inteligência, a capacidade, eu vou dizer a vocês, ninguém vai nos segurar. Ninguém nos segura. Mais do que ser empoderada, e a palavra empoderamento é um coletivo social, gente. Empoderamento vem de empowerment do inglês, que não quer dizer conferir poder, porque o poder nós já temos. Mas é um coletivo social para a gente promover as discussões, para a gente disseminar a cultura e para a gente trazer a reflexão, para a gente quebrar os paradigmas necessários para que as minorias que precisam desse empoderamento se apropriem do empoderamento e mude a trajetória. Esse é o sentido da palavra de empoderamento, e não é conferir poder. O poder da gente está dentro da gente. E só existe um inimigo que a gente tem que vencer. E esse inimigo não é o homem. Esse inimigo somos nós mesmas. Nós temos que vencer a nossa resistência, de acreditar na nossa essência, de acreditar na nossa força, de acreditar numa supremacia que nos foi imposta. E vencer isso da perspectiva de que a força está dentro de nós, que a capacidade está dentro de nós, e que ninguém é capaz de tirá-la de nós, porque ela já existe, já está aí, pronta, para só, num estímulo, ela ser utilizada da forma correta, sem violência, sem agressão, sem competição, sem nenhuma disputa de poder, mas ela já está inata em nós. Então, valorize esse ente que está aí dentro e que está agonizando para vir para fora, com as características que, de alguma forma divina, Deus nos conferiu, e só nos conferiu a nós. Nós temos características e idiosincrasias que foram dadas a nós. Nós temos uma conversa entre os dois hemisférios, nós temos uma habilidade em fazer multitarefas. Ontem foi aniversário da minha filha mais velha, o Gustavo, que está aqui, que é coordenador de política para criança e adolescente, acompanhada da sua esposa. Ele participou comigo até 7 horas de uma reunião. 7 horas começou outra reunião na prefeitura. Eu saí de lá 9 horas da noite. Eu fui jantada com a minha filha para comemorar o aniversário dela. E como já foi dito aqui, 15 para meia-noite, eu estava no mercado para fazer compra,
porque eu também preciso abastecer uma casa, não tenho quem faça isso para mim. Graças a Deus eu não sou uma dondoca e nem estou reclamando disso. Mas nós temos essa habilidade de fazer tudo isso ainda, de unha feita, com um sorriso no rosto, com o cabelo cheio de trança, com a coragem de enfrentar as coisas que a gente está apta para enfrentar. Então, valorize a mulher que está dentro de você, reverencie essa mulher que está dentro de você, seja a melhor amiga dessa mulher que está dentro de você, porque essa mulher tem a Imago Dei de Deus, tem a digital dele ali, e ele nos criou para isso, para trazer essa força com graça, com leveza, com inspiração para esse mundo que está carecendo muito de nós, mulheres. Feliz Dia da Mulher, feliz Semana da Mulher, feliz Ano da Mulher, que você merece aplauso, nós merecemos aplausos todos os dias. Obrigada. Só para encerrar, eu quero também agradecer, estou muito grata, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero deixar só um exemplo meu de vida, que quando eu resolvi não, na verdade, eu desde pequena tive que trabalhar, mas eu fiquei 6 anos e meio em casa, tomando conta dos meus filhos e educando meus filhos, e fiz um bom trabalho, eu posso dizer que eu fiz um bom trabalho pelos meus filhos. Mas quando eu resolvi, depois desses 6 anos e meio, voltar para a luta, voltar a estudar, voltar a trabalhar, eu só pensei uma coisa: pior do que está não pode ficar. Então, a gente tem que ter essa coragem, que a Patrícia falou aqui, de falar assim, eu sou forte, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou fazer, e eu só pensei isso, pior do que está não vai ficar. Por conta disso, eu estudei 5 anos de ônibus, voltei de ônibus, e desde que eu comecei a estagiar, no 4º ano da faculdade de Direito, eu nunca mais fiquei sem trabalhar e nunca mais fiquei sem meu dinheiro, e sou dona do meu próprio nariz, e se quem quiser come, quem não quiser engole. Então é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigada. Vocês sabem que o IBAB Jovem, a turma que trabalha com a juventude aqui, eles têm vários programas bacanas. Mas disparado, o Política em Todo Tempo, para mim, é o mais extraordinário, bonito, fantástico, bem pensado, o tererê. Então, e hoje, participando ali, ouvindo vocês, eu só tenho uma coisa a falar, é muito obrigado. Vocês são lindas, inteligentes demais para a gente prestar atenção em cada ponto. A gente fica falando assim, meu Deus do céu, nós tínhamos que fazer isso no culto de domingo aqui. É lógico, essas 3 mulheres nas 3 celebrações aqui. Vocês foram muito especiais. E olha, de verdade, a gente agradece de coração. Nós temos uma luta, que é uma luta como em qualquer outra comunidade. Não fique pensando que a gente é assim tão avançadinho, somos não, e tem tanta resistência, nós somos educadinhos. Mas que teve homem e mulher que ficou aí se estribuchando, teve aqui. Mas o bacana é que, graças a Deus, a gente tem avançado em algumas coisas, e esses pequenos avanços a gente comemora. Então, Celinha, querida, você mandou bem pra caramba. Não é não? Eliane, que mulher porreta. Muito querida mesmo. Muito obrigado por cada palavra sua fala, sua experiência de vida. E a leveza com que você também trouxe todos os assuntos, até na hora de chamar canalha de canalha. Parabéns, vamos aplaudir. E a Tatiana, muito obrigado, Tatiana. Puxa vida, olha, é bom que a Sâmia saiba que
Ficou tudo muito bem representado aqui nesse lugar. Mandou bem pra caramba, uma jovem mulher, que também apresentou o tema. E como uma camarada do PSOL, com uma leveza, com uma elegância, que tocou o coração da gente e nos ensinou muito. Então, muito obrigado, professora. Muito bom. E a Patrícia, a Pati, eu sempre falo isso para ela, então vou falar aqui de novo aqui. Ela é a tucana de plumagem vermelha que eu mais conheço. A Pati, querida Pati, muito obrigado. E como foi bacana ver essa composição, essa contribuição. Eu vou te falar, eu saio daqui com meu coração super feliz e super grato. Então, a minha fala aqui não é para absolutamente nada além do que dizer muito obrigado e pedir, mais uma vez, aplausos para essas mulheres maravilhosas.